Olá, olá, queridas mamães, papais e todos os profissionais que estão aqui agora nos assistindo e que vêm acompanhando o nosso Mundo das Babás com muito carinho. E eu só agradeço a vocês por todos esses anos, quase 2 anos juntos aí conosco. Estou aqui hoje com uma pessoa que eu admiro demais o trabalho dela e eu chamei, sim, novamente para ela voltar, porque a gente tem tanto assunto, tanta coisa para falar, que eu acho que eu vou chamá-la aqui mensalmente para fazer um quadro fixo, porque eu não estou resistindo, não. E queria dizer para vocês que, como sempre, estou com Débora Galiardi ao meu lado. Sim. Você Tudo tá bom, bem? dona Bia Eu tô Greco? bem, tô super Já bem. tô aqui, ó, porque tem muita pergunta Você tá pra ela. zapeando Já tô aí, aqui, ó, já todas tá as recebendo perguntas. as mensagens. Ela não vai embora enquanto não responder tudo. É isso? Não sei Afinal se vai de contas, ter jeito. afinal de contas, você já falou. Talvez ela tenha até quadro fixo aqui, porque é muita pergunta. Tá, vamos fazer. Já tem algumas, vamos ver se dá tempo. Como está você? Eu estou bem, e você? Estou bem, tô com um pouco de frio nesse dia chuvoso. Tá um pouco de frio, mas tá calor ao mesmo tempo, porque eu não sei se como vai esse vídeo, quando vai esse podcast, mas a gente já tava falando nos bastidores sobre algumas coisas aqui que estão surgindo, né? Que tá dando um calor, porque vai ser... A gente está falando da imersão, que logo mais, dia 1º de Exatamente. agosto, estaremos aí, estaremos com ela também. É Você pode já mesmo? apresentá-la, não? Vamos apresentar, então? Sim. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio, no Mundo das Babás, que você faz parte junto com a gente, Bruna Legnaioli. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, obrigada mais uma vez pelo convite. Já aceitei o quadro. Já hein? aceitou o Eba. quadro fixo? Porque é muito assunto. Muito. Lógico que eu aceitei. Vamos fazer eu falei um- que eu abracei essa causa com vocês. Você abraçou. com vocês. Eu falei que a gente vai se ver todo mês, então, Adorei. quadro fixo, Adorei. inteligência emocional com Bruna Legnaioli. Fechadíssimo. Fechadíssimo. Tô dentro. Adorei. E hoje a gente fala sobre o quê? Vamos lá, que você que escolhe. Olha, a gente tinha comentado aqui, o último podcast que eu saí, né, o primeiro que eu gravei, depois estive na imersão, foi linda demais, me apaixonei. Eu vi, assim, de verdade, um amor naquelas mulheres, uma vontade de aprender, de crescer, que eu saí de lá emocionada. Falei pro meu marido, amor, foi tão lindo ver, assim, a busca delas, né? E como é gostoso quando a gente ama o que a gente faz, né? E eu vi isso lá, vi tanto em vocês duas, quanto nelas. Então, foi muito especial, eu tô muito feliz. E hoje, eu queria falar um assunto delicado, né? Engraçado, desde a minha primeira vinda aqui, eu acessei muitas coisas sobre esse assunto que estavam adormecidas. Olha isso. Sobre essa questão de babás. Tá. Porque a primeira vez que eu vim aqui, eu tinha acabado de contratar uma babá. Ela nem está mais comigo, porque minha logística mudou. Tá. Mas com dor no coração. Mandei mensagem para ela vindo para cá, falando, tô com saudade de você. Volta. Mas eu tinha muito trauma de babá. Isso. Né? Posso falar abertamente? Sim. Tá. E, inclusive, a gente finalizou... na verdade, não foi nem no momento do nosso podcast anterior, foi fora das gravações. Foi no bastidor que a gente nos falou. bastidores, a gente falou sobre esses traumas, tanto seu quanto do seu marido, e o quanto isso interferiu na busca de uma profissional para cuidar do seu filho. Esse foi mais ou menos a linha que a gente tinha traçado aí para falar um pouco, porque eu tenho certeza que muitas mães e muitos pais têm e passaram por essa dificuldade e acabam não tendo profissional por isso. Eu acho que hoje a minha mensagem é mais para as mães até. E talvez também para as profissionais, porque elas talvez não saibam o lugar aonde elas estão, a profundidade do trabalho delas. Sim. Entende? Sim. Então, eu nem lembrava direito. Conforme eu fui conhecendo vocês e adentrando nesse universo, que eu fui acessando, eu falei, gente, eu tenho uma filha de 4 anos e meio. Tá. Para mim e para o meu marido, ter babá nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. E a gente nunca teve uma rede de apoio próxima. Ou seja, a gente escolheu pagar o preço de não ter uma babá, de não ter uma ajuda, porque no primeiro ano não tinha nem rede de apoio da escola. Eu não coloquei na escola. Foi eu, ela e meu marido. A gente não tinha uma avó perto. Tudo, vai na farmácia, leva bebê. Vai no mercado, leva bebê. Nossa, é aquela logística muito cansativo. doida. E na minha parte, né, pessoalmente falando, quando minha bebê nasceu a minha empresa. O meu trabalho começou assim como o seu, começou a escalar. As pessoas começaram a ter um alcance muito grande. Então, foi assim, foram 2 novas coisas para eu cuidar. A bebê, que era a primeira filha, de primeira viagem, e a empresa. Eu e meu marido. Então, foi bem desafiador. Mas, mesmo assim, ter uma babá nunca foi uma opção. E aí, um dia, a gente sentou na mesa e a gente conversou sobre isso.
A gente nem sabia dessas histórias minha e dele. Nossa. E aí, eu contei para ele, né, as experiências que eu tive na minha infância. Então, durante um tempo da minha vida, estive com babá, eu era criança, meu pai trabalhava muito, minha mãe também. E eu comecei a adoecer muito, ficar muito doentinha. Eu e minha irmã, a gente tem 1 ano e meio de diferença. Quase então, gêmeas. Então, a minha avó, bisavó, avó, né? Essas meninas estão ficando muito doentes. O que está acontecendo? Resumindo, um dia meu pai decidiu aparecer em casa, no meio da tarde, sem avisar. E aí ele pegou a gente trancada no porão, ela deixava a gente no escuro, eu e minha irmã. E aí eu comecei aí eu lembro de muitas coisas que a gente passava com ela, sabe? Coisas que eu prefiro nem comentar. Mas que eu bloqueei esse assunto e eu falei, eu nunca vou ter babá. Sim. Ponto. E o meu marido, contando isso pra eles, resumindo, meu pai tirou ela de casa, obviamente, né? Ela foi embora correndo. Eu nem sei o que meu pai faria, né? E eu comecei a ser cuidada pelas minhas avós. Avó, bisavó, né? Eu e minha irmã. Porque os meus pais trabalhavam muito. E meu marido também passou por situações com babá. Então, pra gente nunca foi uma opção. Só que foi muito engraçado, porque chegou um momento que a gente não teve opção. A gente precisava de uma babá com o nascimento do meu segundo filho. Porque a minha primeira, de 4 anos, vai para a escola, eu tenho um bebê de 8 meses. Sim. Quando ele fez mais ou menos uns 4 meses, eu precisava voltar a trabalhar no ritmo, porque eu nunca parei. Porque quem empreende não para, não tem licença maternidade. Não. Mas, assim, eu tirei o pé, então eu precisava voltar, porque eu comecei a ter impacto no meu trabalho, né? Então, aí eu comecei a fazer o quê? A pedir mesmo para Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda a achar uma pessoa, porque eu não sei o que fazer. Se eu continuar trabalhando de casa, não sei o que vai acontecer. E aí eu fui no churrasco de uma amiga, e lá eu conheci a babá dessa amiga. Só que ela já tinha saído de lá. Engraçado, a babá dessa amiga já tinha saído desse emprego, desse bebê, há mais de 6 meses. Só que ela ainda era convidada para participar dos churrascos de família. E aí eu vi o amor que as crianças tinham por ela. E aí eu olhei para ela e falei, está disponível? Aí ela falou, ela podia 3 vezes por semana só. Tá. No final de semana ela trabalhava em outra casa. Aí ela falou, eu falei, é você. É você. Assim, foi uma coisa assim, eu falo que foi Deus. Então, obviamente que nesse processo eu me trabalhei muito, que aqui entra muito a questão da inteligência emocional. Sim. Mas o que eu queria mesmo falar para as mães é, se você tem alguma dor, se você tem algum medo, primeiro, procura encontrar dentro o que é que está trazendo essa trava, porque eu vejo que hoje uma babá, uma gestora, ela realmente salva casamento, trabalho, empresa que poderia quebrar, casamento que poderia acabar. O emocional mesmo, daquela mãe que... Totalmente. Tem muita responsabilidade. E eu fiquei resistindo muito tempo, porque eu não quis olhar para isso antes, sabe? Sim. Então, se você tem resistência, trabalha, procura dentro de você o que ainda você está carregando, que faz você ter esse bloqueio. As babás que chegam também, tentar olhar com esse olhar para a mãe, não enxergar só ali uma mulher, uma mãe que precisa de ajuda. Isso. Mas como é que será que foi a infância? Por quem ela foi cuidada, essa mãe? Exatamente. Por quem essa mãe foi cuidada? Porque isso interfere em como a mãe enxerga a babá. Eu enxergava com aversão as babás. Isso. E hoje o meu olhar mudou. Se eu ver uma babá, eu vou abraçar ela. E olha como que é o que a gente vê que você realmente faz na imersão. Olha onde eu vim Era o mundo das babás, para quem tinha aversão. E realmente, quando você fala de feridas, eu tô há 16 anos cuidando e lidando com as profissionais. De forma bem ativa, aliás. Todos os dias a gente fala 16 anos? 16 anos. Ao mesmo tempo que eu. Olha lá. Comecei em 2010. Eu também. Que demais. E então, nesse tempo todo, o que eu mais venho trabalhando, um dos temas que eu mais venho trabalhando é o cuidado com a mãe. E por quê? Porque hoje a gente entende que muitas das clientes que nos procuram para indicação de profissional, elas têm alguma ferida da infância e elas acabam, sim, despejando isso ou, de alguma forma, transferindo isso para profissional. Então, muitas das vezes, eu sempre falo nas lives que a gente faz, que é quase que diária, e a semana passada foi a live só para falar das dores da mãe.
Então, Nossa, as dores da mãe. Então, a gente falou do ciúme. Por que a mãe tem tanto ciúme da profissional? Nossa, se meu bebê, a babá chegava, ele fazia... Aí uma parte de mim amava, a outra parte chorava. Falava, ai, meu Deus. Ele não me ama, ele ama mais essa profissional do que a mim. Como pode? Eu vou demitir essa profissional. Eu não suporto ver isso. Então, da onde vem esse ciúme? Mesmo, né? Da onde vem essa fiscalização em excesso através de câmeras? O porquê que eu olho tanto e controlo tanto essa babá? O que eu tive lá atrás, na minha infância, que me causou tanto para eu ser tão controladora e não confiar tanto nessa profissional? Então, essas dores da mãe, que são inúmeras, é onde a gente consegue mostrar para essa profissional que quando ela entra na residência, ela tem que tateando muito levemente, aos poucos, com cuidado e com carinho, quais são as dores daquela mãe. Porque se ela descobre essas dores, a relação dela é outra dentro da residência. E vice-versa. Vice-versa. Porque a profissional também vai com questões... Com feridas dela. Muitas. Porque o tema da inteligência emocional que você vai trazer pra gente agora, que a gente combinou... Nossa, a gente teve uma ideia. Às vezes nem assim, isso que a gente vai trazer, tá? Às vezes nem é isso, mas eu tô falando que a gente combinou, mas não combinou... Eu tô com aqui um monte... Combinamos agora. Tô com 20 questões aqui pra Bruna que eu não vou fazer também. Mas sabe uma ideia que eu tive? Eu vou presentear o mundo das babás. A gente podia desenvolver uma ferramenta, uma coisa bem leve, assim. Eu fiquei pensando, né? Quais seriam, por exemplo, 5 perguntas que uma mãe poderia fazer? Sabe um momento delas sentarem e conversarem? Sim. Não tem entrevista? Sim. Quando a gente vai contratar uma babá? Tem. Imagina depois que essa babá chega, se a gente criar um ritual, convidar elas, né? Tanto a mãe quanto a babá, elas já terem um momento de café, ou tomar um café, tomar um chá. Sim, chá da tarde. E fazerem perguntas, uma realmente, assim, perguntas que, obviamente, que não vai invadir, mas, por exemplo, como foi a sua infância? Sim. O que é importante para você? Quais são os seus valores? Porque, às vezes... Seus maiores medos. Os seus maiores medos. Porque, às vezes, eu falo que quando fui contratar a minha babá, eu falei muito de mim para ela. Eu não gosto disso, eu quero que você tenha cuidado com isso. Isso. E ela? Faltou. Eu nem vou dizer que faltou, porque como eu trabalho com isso, eu fiz com ela. Isso, é o que faltou em outras, com certeza, nos 90% de outras residências. Eu fiz porque eu trabalho com isso. Sempre que eu estou diante de uma pessoa, eu não consigo enxergar ela hoje. Tá. Eu entendo que ela carrega essa bagagem. E a gente pode transformar isso em algo num intencional. Num ritual. Porque o que a gente tem transformado nas residências com as profissionais, tanto com as profissionais quanto com os pais, é o tal da reunião mensal. Porque a reunião mensal, ela precisa existir como empresa. Para você conseguir passar para essa mãe, como foi o desenvolvimento do filho dela esse mês? O que você observou que foi muito interessante? O que de repente você acha que pode ser melhorado, que você precisa de ajuda dessa mãe? Maravilhoso. Eu percebo que ele não está comendo muito legume e eu não estou conseguindo inserir. Você consegue me ajudar nisso, se for importante para você? Porque esse alinhamento mensal, que seja uma data fixa, que eu não consigo fazer com que seja pessoalmente. Vamos tentar uma reunião por vídeo, se a mãe está trabalhando, o pai também está trabalhando, mas que seja algo fixo. Porque isso é a comunicação. É a comunicação, que é o que a Débora... A Débora não está aqui não, gente, porque ela teve um acesso de tosse agora, mas ela já volta aqui para o nosso cantinho, ela está voltando. A gente está falando de você e do seu tema. Do seu tema, de comunicação a gente está falando. Já melhorou a tosse, já? Tá boa? Volta aqui para nós. Sendo discreta e vocês precisam falar, né? A gente fala. Pode vir, que você vai aparecer bem na câmera agora. Agora vai. Te livraram dessa, hein, Débora? Tá louco, hein, gente? E a gente estava falando aqui sobre a comunicação, né? Essa reunião mensal da babá com a mãe. Com a mãe. Isso. E incluir intencionalmente perguntas estratégicas para que elas possam se ajudar emocionalmente. Isso. E aí eu vou falar de um ponto, tá? Diga. Que eu acho que é importante. E isso serve... Eu faço muita palestra em empresa também, né? E às vezes quando a gente olha um prestador de serviço com uma pessoa que contratou, eu contratei. A gente às vezes fala, mas não pode misturar as coisas. Mas eu vou dar espaço para ela falar da vida dela. Não tem como a gente pensar mais assim hoje em dia. Não dá.
principalmente com os índices que a gente tem de saúde mental. Uhum. As crianças, adolescentes e adultos cada vez mais depressivos e ansiosos e desistindo da vida. Não tem mais como a gente, dentro de uma empresa, separar a crachá e a pessoa. Não tem como. Tanto que senão não tinha essa lei também, desculpa, te cortei, mas senão não tinha essa lei da NR1, por justamente tantas pessoas adoecendo, porque tinha não existia gerenciamento, não existia o gestor, mas existia o chefe. Exatamente. Que era, não, deixa seu problema lá fora e entra. E não existe isso. Não tem como. Nós somos um só. E não tem como também a gente querer preservar como contratante de qualquer coisa, tá? Mas falando desse caso, mas eu não quero que ela saiba da minha vida. Ela tá dentro da minha casa. Não tem como. Não tem como. E eu acho que quanto mais aí a gente entrou no ponto da comunicação, quanto mais essa comunicação ela é feita de forma fluida, assertiva, sem ser uma comunicação violenta, né, autoritária, ou cheia de feridas, porque quando eu tô ferida, eu me comunico de um jeito. Exatamente. Quando eu não tô ferida, eu me comunico de outro jeito. Isso. Mas se eu tô ferida, eu me comunico como uma pessoa ferida. É isso. Se eu tô, né? E se olha eu tô a importância bem comigo, dessa eu me comunico imersão, como né? uma pessoa bem comigo. Olha a importância da imersão com as babás, que também a gente acredita que logo, quem sabe, a gente já tá passando aqui pra Bia, com as mães, com todo, porque é importante que todos tenham essa comunicação, a CNV, ou a mais assertiva possível, porque ali na imersão, por exemplo, nós temos profissionais que estão entendendo delas e do outro. Total. Porque daí eu entendo de mim e eu vou falar, não, pera, será que eu deveria falar assim com a patroa? Será que eu deveria tocar em determinado assunto naquele momento? Então ela vai se descobrindo e ao mesmo tempo descobrindo do outro também. Não, eu acho que não é o momento. A Bia fala muito aqui nos podcasts. Será que é o momento de eu conversar? Não, acho que não tem que ficar... Eu acho bem legal quando a Bia fala assim, você vai para uma entrevista, parece que você que está entrevistando o patrão. Você que está entrevistando a patroa. Não, deixa ela conversar. Vai na postura, comunicação, né? Você na sua imagem, mas não chega lá entrevistando. Então, a imersão tá aí, a gente fala muito para as babás, para que justamente elas aprendam muito sobre elas, que aí ela automaticamente está aprendendo o outro. E as mães também precisam disso, para entender que tem também uma profissional mais um ser humano ali na casa também. Isso. E as avós, As sabe por que eu tô falando tem de que avó? incluir a avó. Porque a minha... Tem que incluir a avó. Porque a minha babá saiu, a gente quem não tá pode cuidando do meu bebê é a avó. A avó. Sua mãe? É a mãe do meu Sua marido, sogra. né? A avó tem que ser incluída urgentemente, porque ela tem a sabedoria. Então, ela tem Ao sabedoria. mesmo tempo, Mas tem que ter uma mimam, hein? Não renovação. Isso. Ela não, a minha sogra fala que o meu marido comeu feijoada com 6 meses. Isso. E o jeito do E amor pra delas, pra ela é a realidade. Isso. E se você for dar a manga com leite pro seu filho, imagina, é a morte, porque lá atrás não podia manga com leite. Então, a avó, pra mim, é o 880. É aquela pessoa que tá ali, que você pode confiar 100%, que ela vai realmente dar todo o amor incondicional pro seu filho, mas, ao mesmo tempo, a renovação dos conceitos é importante. Totalmente. Porque senão causa... ruído um ruído ruído entre o entre casal, entre o principalmente. casal e entre a mãe e a sogra. A sogra nora. e a nora. E se for a filha e a mãe, também tem esse ruído, porque não é só com a sogra. Muitas das vezes a mãe vem, já presenciei em diversas casas que a mãe veio, a mãe de um dos dois, não a sogra da mulher, a mãe dela. Então, a sua mãe. Tá. Ela veio e também teve um ruído muito forte. E então, a avó, eu acho fantástica, principalmente para as imersões, a gente teve uma mãe que participou. Mas as avós, elas são importantíssimas para a renovação de conceito e para entender como que o mundo hoje cria uma criança. Que é diferente. Às vezes, amor para ela é de outra forma. Não, come tudo. E tem a mãe que fala, não, você não vai forçar, porque quantas vezes a gente não falou também Muito. disso, Eu né? tenho meu filho mais velho, o Felipe, ele tem 15 anos. E ele sempre foi gordinho. E eu também sempre fui. E aí minha mãe chegou em casa um belo dia, era Páscoa, ou véspera de Páscoa, ela falou assim pra mim, mãe, você sabe dessa história, hein? Ela não vai escrever aqui que não assim, sabia. Não vai ficar magoada. Ela falou assim, poxa, Bia, Felipe tá gordinho, também não pode ter as coisas em casa, porque aí ele vai comer tudo que tem e tudo mais. E aí ela com uma sacola da Copenhagen
para cada um dos meus filhos Eu de presente. Eu sou vó. De presente os chocolates. Eu falei assim, poxa vida, gente, mas... Né? E a gente se sente muito agredida da forma. Então... É bem desafiador. Agora eu fiquei pensando, será? Porque assim, a mãe, você ter a sua mãe, a mulher ter a mãe dentro de casa é delicado. Isso. Porque envolve as feridas da infância Dela. Ter a sogra pode ser um desafio? Pode. Isso. Mas eu acho que é mais difícil ter a mãe. E a conversa que eu tive E com meu dependendo marido, ainda tá? da mãe. É mais sogra. difícil ter a mãe. Vou dar a dica aqui pra vocês que tem sogra ou mãe em casa. Tá. A conversa que eu tive com meu marido. Você não vai virar filho dentro dessa casa. Você continua sendo o homem da casa, o meu marido e o pai dos seus filhos. Isso. Eu entendo que a sua mãe estar aqui vai acessar um menino que existe em você. Perfeito. E aí eu olhei pra minha sogra e falei, sogra, por favor, não coloca comida no prato dele. Não faz o leite Você- com Todd pra Mas é que ele. nós estamos falando com uma pessoa que é Perfeita. terapeutizada e, Sim, e é terapeuta. Eu aplico muito. Eu e é falo que a mentora. primeira Imagine pessoa quem que não é. ouve o que fala sou eu. Tá. Eu aplico muito na minha vida tudo que eu falo. Exatamente. Porque eu falo que... E a pessoa que mais precisa ouvir sou eu. Por isso que eu trabalho com Sim, isso, né? sim, perfeita. E foi muito importante. E a gente está falando de um ponto que é a comunicação. Isso. Eu vejo hoje, qualquer coisa que está errado do lado de fora, obviamente a gente tem que olhar para dentro, mas tem que olhar para o pilar da comunicação. Isso. Porque, e aí entra a autoestima, a autoconfiança, porque a minha comunicação se torna violenta ou existe um ruído de comunicação quando eu vejo que quando uma das partes está com alguma necessidade emocional não atendida. Sim. A TCC fala muito isso, a terapia Isso. cognitivo-comportamental. Está uma necessidade emocional não atendida, e isso gera o quê? Uma resposta de enfrentamento. Uhum. Então, se essa babá está se sentindo invisível dentro de casa, e aí a necessidade emocional de ser vista, de ser reconhecida, ela não é atendida, qual é a resposta de enfrentamento que essa babá vai ter? Ela pode querer chamar atenção, ela pode querer se vitimizar, ela pode querer começar a faltar. Fazer com que a criança ame mais ela do que a própria Manipular. mãe, manipulação, Exatamente. controle. Então, assim, comunicação, a comunicação do casal, a comunicação da família, a comunicação com a sogra, com a babá, isso é muito importante para tudo. E antes da comunicação, porque você jogando para mim, agora eu jogando de volta para você. Porque a comunicação, antes de tudo, é o autoconhecimento. Porque eu posso estar comunicando algo e achando que eu estou certa. Porque é aquela forma que eu aprendi, é aquela forma que eu tive até meus 7, é aquela forma que meu pai e minha mãe falavam comigo. Então, para mim é normal, de repente, é o que a gente fala, né? Um bom dia de alguém, para uma babá, um bom dia de uma patroa, de uma mãe, pode soar arrogante para uma babá. Para outra, não. Ela fala, não, é o jeito dela mesmo. Isso. Então, antes ainda da comunicação, o autoconhecimento, Sim. essa avaliação de, peraí, será que realmente ela quis me afrontar? Não, ela só esqueceu de dar bom dia porque chegou correndo com a sacola, com as crianças. Que esse é um dos maiores benefícios de uma pessoa que tem autoconhecimento e autoestima. Ela sabe o que é dela e ela sabe o que é do, Que do outro. outro. Porque a pessoa Ótimo. que não tem, ela acha que é tudo sobre ela. E você falando eu te cortei, você falando de Imagina. autoestima, você dá, por exemplo, a gente vai ter agora imersão que você vai participar de novo. Nessa imersão, você deixa para as profissionais como elas fazem isso de forma prática, porque às vezes fica difícil a gente falar, olha, o que é profundo, do né? outro é do outro. Então, o ciúme é da mãe, não é meu, então ela que resolva. Mas assim, como de forma prática eu consigo identificar isso? E aí você consegue passar Sim. pra gente, pras profissionais no caso, É. toda essa... Posso dar um spoiler do que eu Pode. preparei? Não passa Na tudo próxima não, hein? Gente, mas já tá preparada, Imersão, olha eu já isso. tô preparada. Mulher é fogo. A gente vai falar bastante lá sobre autoestima, né, na próxima imersão. E eu separei em duas partes. Primeiro, como trabalhar, como essa profissional cuidar da autoestima dela. Primeiro, porque você tem que ter autoestima. Foi um ponto que eu levantei na última imersão e eu fiquei assim, uau, com a resposta. Eu falei assim, muitas trouxeram que não se sentem valorizadas pelos pais, pela Pelas mãe, suas patroas. pelas patroas. É. Isso. E o que eu trouxe lá e que eu quero sempre reforçar é essa mensagem que eu passo, nem sempre o reconhecimento vem de fora. Mas se você estiver com seu potinho do alto valor, do alto reconhecimento em dia, se você souber o seu valor, quando não vem de fora, você não vai ficar vazia.
Porque você sabe quem você é, você sabe a importância do seu trabalho. Eu bati muito nessa tecla Isso lá é ótimo. com elas, né? Isso é ótimo. E elas ficaram até... Eu fiquei surpresa e elas também. Porque ela falou, elas não reconhecem isso que você está dizendo. Eu falei, tudo bem, você precisa reconhecer. Você reconhece? Não, então vamos reconhecer. Isso. Então, esse é o trabalho. Esse é o primeiro ponto. Como ela desenvolveu a autoestima dela como ser humano. E o segundo ponto que eu trouxe lá, que eu achei que elas gostaram, elas se envolveram muito, foi como elas podem colaborar para desenvolver a autoestima da criança. Perfeito. Que também é importantíssimo. Lá, que foi muito legal. Então, esse é um dos temas que você vai trazer para a próxima. Isso, e vai ter dinâmica também. E vai ter dinâmica na próxima. E se você não se inscreveu ainda, ó, já se inscreve, né, dona Maria? Já vai fazendo, você também vai estar lá, já tô fazendo anúncio aqui. Sim, vamos falar aí. de comunicação assertiva. Você vê como tudo casa. Tudo casa. Tá tudo ali, né? A imersão é completa justamente para que as babás, elas se tornem gestoras infantis. E vocês depois vão entender por que de babá para gestora infantil. Eu queria só, antes da gente terminar, que eu sei que o tempo aqui a gente fica conversando e passa muito. Mas eu queria só voltar no começo, que você estava falando da comunicação entre você e seu marido para contratar uma profissional. Então, assim, vocês não queriam cutucar essa ferida, aliás, você nem tinha pensado muito nessa ferida, só foi quando teve a urgência por uma contratação. E ele também relatou os episódios da infância dele que também não foram legais e vocês concluíram que realmente vocês tinham que tratar aquilo para poder lidar com uma outra profissional. O que vocês aprenderam quando o resgate veio desta profissional quando teve a contratação, ou o resgate foi de imediato após essa conversa que vocês tiveram? Você tem essa memória de como que houve o processo? Eu acho que no momento que a gente conversou, a gente olhou bem um pro outro e falou, a gente precisa de ajuda. Era necessidade urgente. Era necessidade, tá? E eu não tinha com quem contar mesmo naquela época. Tá. E a gente precisou e às vezes é a necessidade que vai fazer a gente mudar. Porque esse ponto que eu queria chegar, para a gente também falar com a profissional o quanto uma necessidade faz com que a gente mude ou cure algumas feridas. Totalmente. E aí, a questão é a seguinte, houve essa necessidade, a gente buscou, olhou um para o outro, a gente foi sincero, porém, o que a gente tem que pensar também a gente se abriu para isso, sabe? Tá. A gente se abriu. Uma outra coisa que eu queria falar para as mães e para as famílias também, não esperar chegar no ponto. Quando a gente vira mãe, principalmente mãe de primeira viagem, a gente vai falando assim, mas isso daqui é normal, todo mundo passa. Uhum. A gente pega, às vezes, uma situação muito difícil. Eu lembro que quando a minha primeira filha nasceu, quando ela fez 8 meses, que foi que tem aquela tal da crise da separação, lá, a ansiedade que o bebê sente, por entender que ele é outro ser, eu surtei. Surtei porque a minha filha me consumiu de um jeito que eu não conseguia explicar. Uhum. Eu já tinha voltado a trabalhar e estava juntando casa com trabalho, com filho, eu surtei. Tá. E eu lembro que eu marquei uma sessão com a minha psicóloga. E aí, em uma conversa de 1 hora que eu tive com ela, eu só saí com a sensação assim, por que eu não procurei ela antes? Porque a gente vai achando que é normal tudo que tá passando. Tudo isso que a gente está passando. Vai acumulando os padrões. E a gente nem conversa com ninguém. Isso. Ou só se levando. a gente conversa, a gente só vai para reclamar. Isso. E não para buscar uma ajuda. Então, que não deixe chegar no limite a ponto de acabar com o seu casamento para você buscar ajuda. Uhum. De acabar com a sua empresa. Sua saúde com a mental. sua saúde mental. Uhum. E eu acho que esse foi um grande aprendizado que eu tive. Assim, a gente pode voltar a confiar, a gente pode voltar a contar. E a gente tem que confiar muito que Deus vai enviar a pessoa certa, que entra a parte dele, que é a mais importante para mim. Perfeito. Né? Porque eu orei muito para Deus assim, Senhor, coloca a pessoa certa. Isso. E eu orava assim, se não for ela, não deixa ela chegar aqui. Isso. Quebra o ônibus, faz qualquer coisa, não deixa. E eu confio muito nisso. Então, foi um movimento que aconteceu em paz. Perfeito. A gente teve paz. E creio que esse movimento tem ajudado eu e meu marido a reconstruir muitas relações. Isso. Porque a gente projetava essa dor que a gente tinha de não poder confiar em pessoas que eram para nos cuidar, em relações profissionais. Tudo. Tipo assim, eu não posso confiar. A gente colocava uma barreira tão grande. E por mais que eu já tivesse trabalhado muito a minha história de vida, ele também, com nossos pais, feridas dos pais, essa dor dessa situação a gente não tinha trabalhado. E percebo que as nossas relações mudaram. Só ganhos. Com outras pessoas. Então, vale muito a pena
a gente fazer esse movimento de olhar para dentro. Excelente. Então a gente vai ter que continuar com esse quadro fixo, não tem jeito. Eu porque o nosso... E olha que maravilhoso, porque na rádio você já respondeu muitas vezes. Na rádio, muitas meninas perguntavam, a gente queria saber das mães. Aí a gente já trouxe, aí ela que é profissional, fala de inteligência emocional, faz mentoria disso, e já é mãe que já está trazendo aqui. E vai estar na nossa imersão. Um Aliás, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Na imersão passada, ela fez o lançamento de aula ou audioaulas. Audioterapia. Audioterapia para vocês profissionais. Então, eu vou deixar aqui o link de acesso para vocês. Sim. Está simplesmente incrível. E eu espero que vocês tenham gostado. Não vou esquecer de agradecer a nossa queridíssima Andréia da Triunfo, que faz os nossos uniformes personalizados. Lindo, e ela manda aqui para o nosso podcast para a gente ficar mais bonita, Débora Gagliardi. E tem várias cores, inclusive, tem né? várias cores. E é esse uniforme que vai para nossa imersão de presente para vocês profissionais. Ai, amei. Te agradeço. Obrigada. Sei que eu vou te ver muitas vezes, então vou falar até breve. Até breve. Muito obrigada, Bruna. Obrigada. Até a gente. próxima. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.